Na noite de 21 de setembro de 1823, Joseph Smith viveu um evento extraordinário que marcou o início de uma nova era espiritual para o mundo. No silêncio de seu quarto, o anjo Moroni apareceu com mensagens divinas e instruções sagradas sobre as placas de ouro que continham o registro de um povo antigo e seus convênios com Deus. Além dessa revelação, Moroni citou diversos trechos da Bíblia, incluindo Malaquias 3, Malaquias 4, Isaías 11, Atos 3, 22 a 23 e Joel 2, de 28 a 32. Esses textos não foram apenas palavras, mas também foram profecias que apontavam para o grande plano de redenção de Deus. Notavelmente, embora a maioria das passagens tenha sido apresentada conforme consta na Bíblia, a citação de Malaquias 4 sofreu uma alteração tão profunda que seu significado ampliado se tornou uma revelação específica e foi incluída como parte de doutrina e convênios. Naquela noite, Joseph ainda não tinha plena compreensão do alcance daquelas escrituras. Contudo, Moroni deixou claro que as profecias estavam preparadas para se cumprir, trazendo à tona um ensinamento fundamental: a obra vicária. Hoje, nós sabemos que existe um propósito sagrado em conectar as gerações, formando uma corrente espiritual que nunca se rompe, que nunca se quebra. A Escritura diz: eis que vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Para o jovem Joseph Smith, que na ocasião tinha apenas 17 anos, Moroni trouxe uma profecia extraordinária sobre um evento que aconteceria em alguns anos. Para ser mais exatos, em 3 de abril de 1836. Nesse dia memorável, no recém-construído templo de Kirtland, o profeta Elias apareceu a Joseph e Olive Cowdery para cumprir um propósito divino. Uma curiosidade para você. No momento dessa profecia, Joseph e Olive já haviam recebido o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque. E isto levanta uma questão instigante. Por que Moroni disse que Elias revelaria o sacerdócio? O sacerdócio já tinha sido completamente restaurado. A resposta para esta dúvida é encontrada no poder selador que Elias veio restaurar. Poder selador que frequentemente é chamado de o sacerdócio de Elias. Esse poder, ele não pode ser compreendido como algo separado ou independente do sacerdócio de Melquisedeque. Pelo contrário, ele é o ápice, a joia da coroa, que confere a plenitude e a expressão mais sublime da autoridade do sacerdócio. O poder selador é o ponto culminante de todos os outros poderes do sacerdócio, unificando e elevando sua grandeza ao máximo. Joseph explicou com clareza e inspiração. O Espírito, poder e chamado de Elias, o profeta, é que vocês têm o poder para possuir a chave da revelação, ordenanças, oráculos, poderes e investiduras da plenitude do sacerdócio de Melquisedeque, colocando o selo do sacerdócio de Melquisedeque sobre a casa de Israel. Naquele momento,
Embora o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque já tivessem sido restaurados na terra, o Senhor deixou claro que ainda havia algo indispensável a ser feito. O Senhor exortou os santos a construir um templo sagrado, um lugar onde as chaves desse sacerdócio seriam entregues e onde sua ordem divina pudesse ser administrada novamente entre os homens. Por isso, em tom de exortação, está escrito: porque não há na terra um lugar a que ele possa vir e restaurar aquilo que perdestes. Sim, a plenitude do sacerdócio. Talvez nesse ponto do vídeo você deve estar se perguntando, mas então por que o Senhor escolheu Elias? Por que tinha que ser ele a trazer essas chaves? A resposta é simples, como tudo no Evangelho, né? Tudo é simples no Evangelho. Elias foi o último profeta a portar as chaves do sacerdócio, ou seja, o poder selador. Ele desempenhou um papel único e essencial no plano divino, sendo designado para restaurar essa autoridade na última dispensação. Por meio dele, as chaves do sacerdócio foram novamente repassadas, permitindo que todas as ordenanças sagradas sejam realizadas em retidão. Por isso Elias veio. Ele tem a autoridade necessária para administrar todas as ordenanças do sacerdócio. Sem essa autoridade sagrada, as ordenanças não poderiam ser realizadas de forma válida ou aceitável perante o Senhor. Elias foi o escolhido para cumprir essa missão, garantindo que as chaves do sacerdócio fossem plenamente restauradas na terra. A designação do Vem Segue-me desta semana, meus queridos, ela tem me ajudado bastante a compreender coisas que pareciam ocultas. Espero que com você esteja acontecendo o mesmo, tá? Mas, dando continuidade, Malaquias diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Mas, em seu encontro com Joseph, Moroni mudou essa passagem das Escrituras. Ele diz: e ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Ao refletirmos sobre o fato de que a mensagem de Moroni a Joseph foi repetida 4 vezes, deixa claro que o profeta registrou com exatidão o que lhe foi transmitido. Mas por que então Moroni modificou a profecia de Malaquias? A resposta, ela exige uma análise cuidadosa, tá? E uma ajudazinha de outras escrituras. Primeiramente, é importante notar que Malaquias aborda 2 processos diferentes: a volta dos corações dos pais para os filhos e a volta dos corações dos filhos para os pais. Para que a gente compreenda completamente, é preciso entender os pais como aqueles que já partiram desta vida, aqueles espíritos que residem no mundo espiritual, e os filhos como seus descendentes que vivem, nós, na mortalidade. A alteração feita por Moroni foca especificamente no processo de os filhos voltarem seus corações para os pais. Ao dizer que o Senhor plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais,
Moroni destaca a transformação interior dos filhos. Ele está descrevendo como esses descendentes mortais foram movidos por um desejo sagrado de cumprir as promessas feitas por Deus a seus ancestrais. Essa transformação, queridos, ela é central para a obra de redenção e a ligação entre gerações, nos unindo em um propósito eterno. Se assim não fosse, toda a terra seria completamente devastada na sua vinda. Imagine por um momento como seria se os poderes seladores nunca fossem restaurados. Teríamos uma igreja cheia de élderes, bispos e sumos sacerdotes, mas nenhum deles teria recebido suas investiduras. Nenhum deles estaria selado com sua esposa. Os filhos não seriam selados a seus pais, nem nasceriam no convênio. As mães criariam suas famílias sem a esperança de uma união eterna. Em resumo, as famílias deixariam de ser eternas. Não realizaríamos batismos pelos mortos. Os templos não existiriam. O trabalho de história da família seria limitado a um passatempo sem propósito eterno. Com o tempo, o poder de Satanás cresceria entre os santos e até mesmo a própria igreja perderia sua essência, se tornando irrelevante, completamente desperdiçada em sua vinda. É um cenário difícil de imaginar, né? Mas esse cenário nos ajuda a valorizar profundamente as vitórias do poder selador. Vamos refletir nas palavras do elder Elton Perry. Essa grandiosa visão dada ao profeta Joseph Smith restabeleceu a doutrina das unidades familiares eternas. A família eterna é algo central no Evangelho de nosso Salvador. Não haveria razão para ele retornar à terra para governar e dirigir seu reino, a menos que a unidade familiar eterna fosse estabelecida para os filhos do Pai Celestial. Quando entendemos o papel eterno da família, a formação e o fortalecimento de laços familiares sólidos assume um significado ainda maior. Meu querido irmão, a restauração dessa autoridade divina é o alicerce que impede a terra de ser completamente destruída na gloriosa vinda de Jesus Cristo. Quando entendemos essa verdade com clareza, se torna evidente o caos e o desastre que ocorreriam caso Jesus Cristo viesse sem que o poder selador estivesse em vigor. A vinda de Elias com as chaves do selamento colocou o selo divino de aprovação em tudo o que é realizado em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E esse selo garante que cada ordenança seja válida no céu e aceita perante o trono de Deus, trazendo ordem, propósito e esperança à obra do Senhor. Queridos, chegamos ao final desse episódio. Obrigado a você que ficou comigo até aqui, tá? E se gostou, deixa o seu like, te inscreve no canal e compartilha com os teus amigos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.